Não, Como é que o futebol é tão mágico? O Gama já rebaixado, cara. Já rebaixado. Meteu 4x0 aqui e o Santos foi campeão. Então, assim, mais uma vez, tá lá o Pelé, aí tem que ter o Rodriguinho aqui, a do Diba aqui e uma foto do Gama aqui. Ó. O Santista tem que usar. Vocês gostam de verde, viu? Tem que usar um verde, porque se não fosse o Rodriguinho, vocês não estavam. não, Não era nada. brincadeiras à parte. Fala galera, chega mais. Estamos aqui do Fala Mas Não Joga. Eu sou o Fábio Souto Catedral. Estamos aqui com Rodriguinho, número 10, eterno do nosso Gama. É isso aí, pessoal. Raul com vocês aqui. Obrigado, quero agradecer no Instagram, tá bombando nossos vídeos, pessoal do YouTube. Muito obrigado pelo apoio. Agradecer também a nossa parceira, Mr. Brownie, a primeira a fazer brownie em Brasília, maior de todas. Obrigado pelo apoio. E tá aqui, Rodriguinho, pra você já o primeiro Mr. Brownie do dia, viu, meu irmão? Obrigado ao Mr. Brown, mas em especial aí, um obrigado bem gratificante a vocês pelo convite. Bom dia, professor Fábio, bom dia, professor Raul. Prazer estar aqui com vocês. Que honra, né? E o Mr. Brown é uma delícia. Podem comer que vão se satisfazer bem. É isso aí. Vamos começar logo com o pé direito? Vamos lá. Mas você é canhoto ou sai direito? Sou canhoto. Então, com o pé Canhoto. esquerdo, em homenagem ao Rodriguinho. Arrocha, Rabão. Vamos começar com o pé esquerdo aqui, galera. Uma história bacana, você ídolo no Gama, entendeu? 6 títulos com a camisa do Gama, jogou no Brasiliense mais 4 títulos, mais 2 títulos no Lusiânia, entendeu? Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história, do começo, a escola você sempre fala do seu amigo Jaime, eu acho, é isso, Jaime Santos. entendeu? A história que você teve que optar por cortar uma modalidade, eu acho que você praticava umas 3 modalidades de esporte, e aí você teve que eliminar para continuar no futebol. E graças a Deus temos a estrela brilhante aqui. Queria que você falasse um pouco dessa história Resumindo, pra nós. quem foi Rodrigo Belchior? Bom, Rodrigo Belchior foi um filho... É, na um verdade, filho, é um filho que abençoa muito o pai, né? Porque, infelizmente, perdi minha mãe muito cedo, aos 13 anos de idade, na minha adolescência ali. E sou muito grato a Deus pela vida que Ele me deu, pelo pai que eu tenho, que foi pai e mãe. Minha mãe era uma pessoa muito querida também, que tenho muita honra em falar dela. E se eu sou ou se eu fui alguma coisa na vida, eu devo muito primeiramente a Deus e aos meus pais, pela educação que eles me deram, pela condição que eles me deram. Meu pai sempre teve muita dificuldade. Depois que perdeu minha mãe, aí as coisas ainda dificultaram ainda mais, mas mesmo assim ele foi um guerreiro. Ele continua sendo um guerreiro, sendo a minha referência, o meu herói. E desde cedo eles me deram a oportunidade de optar pelo esporte. E dou até como dica aos pais aí que nos assistem nesse momento que façam o mesmo, porque é importante para os filhos. O esporte ele é muito mais do que apenas uma prática esportiva. Ele vai muito além disso. Mas é uma coisa que deixaremos para depois. Então, tive a oportunidade de começar a iniciar minha trajetória no Karatê. E com o professor Newton, com o Sensei Newton. Tive grandes professores, né, ao longo da minha vida. E esse é um deles que eu devo honra. O outro foi o Jaime, que aí depois, logo na sequência, eu comecei a minha trajetória no futebol. Aí fui para a escolinha do Jaime Santos, que é uma referência hoje. Infelizmente, Deus também teve que levá-lo, mas deixou o seu legado com inúmeros atletas aí no mundo do futebol. Inclusive o Romualdo, que é uma das referências do futebol de Brasília também, é lá da escolinha do Jaime. E aí depois eu fui convidado dentro de uma dessas competições que o Jaime fazia lá na ABB. Dentro dessa competição o time foi campeão, né? Nossa escolinha foi campeão. Nosso time no total teve 34 gols, eu fiz 27. Caramba. E aí a ABB foi lá e me contratou, né? E aí tive a oportunidade de começar o futsal na ABB. E aí eu fazia essas 3 modalidades, além disso tinha o estudo, né? E aí essas atividades começaram a ter um desgaste, né? Porque eu tinha que
colocar tudo isso dentro de uma condição. E aí meu pai, ele, dentro disso que você acabou de falar, Fábio, meu pai, ele fez uma condição para mim. Falou, olha, essas 3 não tá dando. Você tá tendo muito desgaste, tá te prejudicando ao longo dessa caminhada. E aí você vai poder optar. Porque meu pai, ele nunca me forçou a ser jogador, nunca me forçou a jogar futebol. Ele Não sempre, teve aquela pressão, né? né, nunca Aquela teve. coisa. O que ele sempre me apoiou. E no que eu escolhesse. Então, dentro dessa condição aí, nós fizemos lá um sorteio. Acabou que o karatê foi extinto da nossa vida. Mas é um esporte que eu agrado ainda até hoje. Que eu tenho vontade até de praticar novamente. Quem sabe um dia, né? Parei na faixa marrom, fui campeão brasileiro de karatê. Isso você com 14, 15 anos ou antes ali? 12 anos. 12 anos, né? Mas assim, eu comecei no karatê com 10 anos, com 5 anos. E aí fiquei até os 12 anos. Cheguei até a faixa marrom. E aí eu ia ter que ter um tempo maior para chegar à faixa preta. Então, nesse sentido, eu tive que dar uma parada. E aí, resumindo, aos 16 anos eu fui emprestado ao Mojimirim. Tive algumas passagens dentro da escolinha em alguns outros clubes, né? Guarani. Aí, na última passagem foi no Mojimirim. E, e aí, negociações acontecendo. O Gama queria me vender pro Mojimirim, porque dentro dessas competições que tiveram pelo Jaime, uma dessas nós fomos federados pelo Gama. Uhum. E aí eu fui emprestado ao Mojimirim, e aí o Mojimirim queria me contratar, queria me comprar, e não fecharam um acordo com o Wagner Marques, porque aí eu já era um atleta do Gama. Do Gama, né? Contrato tudo certinho. Tudo certinho, porque eu já era federado ao Gama, então as coisas já estavam acontecendo em favor ao Gama. E aí não foi feita essa condição e eu tive que começar uma nova negociação com o Atlético Paranaense. Isso no final de 97. E eu retornei ao Gama e no início de 98 ia começar a temporada do profissional do Gama. E aí, conversando com a Grício e com o próprio Wagner Marques, eles falaram assim, ó, Rodrigo, dia 20 de janeiro você se apresenta ao Atlético Paranaense. Durante esse período, você fica treinando no profissional. Eu com 16 para 17 anos, você começa a treinar no profissional do Gama, e aí quando for dia 20 de janeiro, você vai para o Atlético Paranaense. E comecei os treinos. Graças a Deus as coisas começaram a acontecer de forma positiva. Comecei a treinar bem. O professor chamou, o presidente falou, ó, Não vai dá sair pra de jeito emprestar, nenhum, meu irmão. não. Aí, essa brincadeirinha aí se tornaram 8 anos de casa, né? 8 Fiquei anos, lá cara. até 2006. Me tornei o maior detentor de títulos da história do clube. Sou nascido, criado e morador da cidade, então tenho um carinho muito grande pelaquela equipe. Desde sempre defendi as cores do Gama, né? Porque a escolinha do Jaime era uma sede representante do Gama. Tanto é que nós treinávamos ali atrás do Bezerrão, né? Então nós tínhamos a oportunidade de todos os dias estar acompanhando os treinos do Gama, né? Do profissional do Gama. Então tive a oportunidade de ser gandula do profissional. Então tem uma história muito boa nesse sentido. E aí as coisas foram acontecendo, né? Graças a Deus tive a oportunidade no meu primeiro ano de Gama já ser campeão candango e também campeão brasileiro, né? Eu era o jogador mais novo da equipe, Da Série C. da série B. Da B, Série né? Aí nós fomos campeões brasileiros, aí subimos para a Série Série A. Aí de 99 até 2002, lutamos Série A. ali na Série A. E assim, foram histórias gratificantes, né? Foram histórias maravilhosas que aconteceram ao longo desses anos. E foram coisas acontecendo muito satisfatórias, né? Foram coisas acontecendo assim de forma muito positiva para mim. E aí tivemos a hegemonia de várias conquistas seguidas, né? Depois eu tive a oportunidade de ser emprestado para alguns clubes, fui emprestado ao Ipatinga, fui emprestado ao Paysandu, tive a oportunidade de ser campeão também. E aí fui conquistando e aquilo ali foi me dando gosto. E aí, dentro das minhas condições, tive a oportunidade de disputar 15 candangões. Desses 15, eu conquistei 12. Então, fui muito feliz Não é pra nessas qualquer um, não, meu irmão. conquistas. Isso aí tem que ser respeitado, E sua história no Gama, principalmente, porque não é e é- qualquer um que consegue isso, não. E as coisas foram acontecendo, né? Aí tive a oportunidade depois de ir para fora do país. Joguei na China, joguei 2 anos no Irã. No Irã, cara. Fiquei 2 anos lá e, assim, a adaptação foi muito boa no Irã, principalmente lá. E aí as coisas foram acontecendo. Depois eu tive a oportunidade de retornar ao Brasil.
Aí tive uma sequência muito boa de conquistas também. Eu fui campeão em Macapá, pelo Santos. Depois eu fui pro Sampaio Santos de Correia. Macapá, né? Fui campeão lá no Maranhão, pelo Sampaio Correia. Aí eu voltei a Brasília, já com uma certa idade, o pessoal já ainda não estavam acreditando tanto. Uhum. Voltei pro Lusiana, Lusiana nunca tinha sido campeão em 2014. Nós fomos lá, conquistamos. 2015 eu retornei ao Gama, ganhamos também. Em 2016 eu voltei pro Lusiana e conquistamos também. Então Cara, foi tricampeão, cara. na sequência. Multicampeão de Brasília. Então assim, as coisas foram acontecendo de forma muito positiva, né? E assim, a gente tem uma condição muito, muito bacana, principalmente dentro do grupo, né? Em termos de conquista. Eu sou muito obstinado, sou muito obcecado pela conquista. Uhum. E as coisas foram acontecendo e graças a Deus conquistamos aí. Hoje nos tornamos o maior detentor de títulos da história do futebol de Brasília, né? Talvez tenha um estudo que estão buscando aí, e até me informaram esses dias que eu sou um dos maiores detentores de títulos estaduais do Brasil. Caramba, Então cara. parece que eu estou entre os 3. Aí eu só não sabe qual é a sequência, né? Se eu sou o primeiro, o segundo ou o terceiro. Mas tenho aí 15 conquistas estaduais e é um número bacana, né? Até principalmente porque eu também, além de jogar no Brasil, eu também ainda joguei fora. Claro. De repente, se eu tivesse ficado no Brasil, os números poderiam ter sido maiores. Uhum. E sou muito grato a Deus por tudo isso. E hoje sou pai de família, tenho os meus maiores títulos são esses que eu Exatamente. conquistei Maiores agora. conquistas, né? Minha maior conquista, com certeza, é a minha família, Exatamente. que foi construída, né? Hoje eu sou casado há 20 anos, até aproveitar a oportunidade, mandar um lindo beijo para minha esposa, Mano, Lidiane que Kelly. não vai trair casa não, E- mano. Tem que ser assim também. Nós também, sabe como é que é? Sou casado, Fabão também. Graças Quem a manda é a Deus. mulher. E- Vocês que mandam. Família eu- em primeiro lugar. E 2 filhões maravilhosos que me dão muito orgulho, que esses aí, com certeza, são os meus maiores tesouros, as minhas maiores conquistas, Gabriel e Camille. Desculpa me alongar muito Não, aí, que é isso, eu irmão. sou assim mesmo. Aqui a casa é sua. E é isso. Ao longo do programa, a gente vai nos conhecendo melhor e falando um pouquinho mais aí E, das Rodriguinho, condições de Rodriguinho. me responde uma coisa bacana. Vou dar um recado pra galera. Galera, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá um like pra nós. Se esse projeto tocou seu coração, cara, tem um Pix aqui, o QR Code pra nós, ajuda nós aí, dê a sua opinião. Pra quem está Posso chegando agora, experimentar? galera, Por favor, à vontade. Mr. Brown aí, ó. Mr. Brown, 12% no nosso desconto, Raul. FMNJ12. Tá aqui embaixo, 12% de desconto. Vai lá, direto no site. Não pega essa oportunidade não, hein? Mr. Brown, vamos mais uma temporada com vocês, hein? Vamos conversar com o nosso staff. Eu sou poder renovar chocólatra, isso viu? Eu aí. sou chocólatra. Aí, ó, então... já tem um fã aqui já. Galera, nós estamos aqui, lembrando a vocês, nós estamos aqui com o Rodrigo Antônio Lopes Belchior, o Rodriguinho. Rodriguinho, uma história bacana. Você jogou em 2 equipes no Irã. E aí, essa equipe, Rahan, eu acho o nome, difícil, e Lohan, é Damasceran. escrito Rahan. Rahan mesmo? Rahan é escrito Rahan, mas a pronúncia é Lohan. Lohan. Ferroviária significa. E quando você foi no clube, e aí você jogou no outro clube, eles eram rivais lá, não eram? Como que era a rivalidade lá? Não. O Arran era mais rival do Persepolis, do Tractor, né? O Damash, que foi o meu segundo time, estava vindo de uma Série B. Então, não tinha tanta rivalidade. Mas foi um time que... São times grandes lá? O Arran é um time grande, assim, um time mais expressivo. O Damash não. O Damash, na época, ele estava vindo de uma cessão, né? Tava vindo de uma conquista da Série B vindo para a primeira divisão do campeonato iraniano. Então, tava naquela crescente ainda. E aí, tive a oportunidade de fazer um bom campeonato lá. Na minha época, eu me tornei o atleta com melhor assistência da competição, né? Tive a oportunidade de fazer história, assim, principalmente a minha esposa, no Lohan, porque lá na época, não sei como tá, não sei se ainda tá dessa forma, porque lá era muito rígido, principalmente as leis iranianas, elas são rígidas, né? E o futebol masculino, ele nunca poderia ser assistido por uma mulher.
E minha esposa entrou para a história do futebol iraniano. Ela conseguiu esse feito. Caramba. Porque eu estava numa sequência muito boa de jogos e o presidente, gostando muito da gente, ele construiu dentro do nosso estádio lá, dentro do estádio, que lá era estádio, clube, concentração, tudo era dentro lá. Tudo junto, Tudo né? junto. E aí ele construiu como se fosse um camarote, botou aquela parte que quem tá de dentro para fora vê, mas quem tá de Uhum. fora para dentro não vê. Entendi. Então ele fez essa construção para atender minha esposa. Caramba. E aí a minha esposa, bacana. ela conseguiu assistir o jogo e entrou pra história, assim, como a primeira mulher a bacana. assistir a um jogo no futebol iraniano. Que bacana. E graças a Deus, nesse jogo, por incrível que pareça, tive a oportunidade de fazer o gol e dedicar pra ela. Aí, ó. Foi muito bacana, assim. Mas o Irã foi não só o clube, mas o país foi uma história muito bacana pra mim, porque me abraçaram de forma muito carinhosa, assim. Então, sou muito grato a Deus por essa oportunidade que eu tive lá. E um choque de cultura você sentiu assim ou foi tranquilo essa adaptação? Não, a minha adaptação no Irã foi muito rápida, Muito assim. rápida, né? Na China que eu tive um pouco de dificuldade, inclusive, assim, nem tive a oportunidade de jogar muito tempo lá. Né? Foi uma passagem muito rápida e voltei. Foi a minha primeira saída também, né? Até- Então, eu tive muita dificuldade. Lá no Irã foi muito rápida a adaptação. Os jogadores, as pessoas que moravam lá, as pessoas que moravam dentro do clube, principalmente, eles têm muito carinho pelos brasileiros, né? Pelo futebol em si, mas em especial dos brasileiros. Então E a foi- gente teve muita facilidade nisso, de Foi em que adaptação. ano que você foi pro Irã? 2010. Voltei em 2010, né? 2012. 2010, né? Bacana. Rodriguinho, como você, voltando um pouco no assunto do Gama, como você, como morador da cidade, como torcedor do clube, como foi essa ascensão do Gama, assim, que você participou diretamente? Como você viu isso, assim? Foi de uma maneira mais até emocional mesmo? Você conseguiu ser o profissional atrapalhou? Porque você era muito novo, né? Quando você foi pro Gama. Então, Você participou de uma fase do Gama espetacular, cara. Como É, como foi participar disso, essa emoção? Você vê, caramba, o time do Gama ali, Distrito Federal, tá hoje na Série A, ganhando do Palmeiras no Parque Itália, ganhando do Flamengo. Como foi viver isso assim, cara? Como profissional, como pessoa também. Como você sentiu isso? eu vejo aquele momento assim, até me arrepio, né? Porque era um momento muito parecido com o que se vive hoje, assim, né? Tava numa certa dúvida, né? O clube passando por algumas dificuldades. Nós estávamos muito mal na competição, né? Competição nós estávamos muito mal. Aí até que houve a troca do treinador, chegou o Wagner Benazzi, ele Wagner trouxe Benazzi. 3, 4 peças importantíssimas que para mim foram fundamentais na trajetória do clube, né? Inclusive para mim, Rodrigo Beckham foi o principal nome Craque, né, cara? foi o Diabo loiro. foi o principal nome, né, daquela competição. Aí ele trouxe o Willian, trouxe o Ney Franco, o Ney Bala, né? O próprio Aham. Humberto. E aí, cara, essa galera foi muito bem abraçada pelo nosso grupo, que é um grupo que até hoje nós fazemos partes, assim, e é um grupo muito unido, né? Inclusive temos um grupo no WhatsApp, quero até mandar um abraço especial a todos eles, campeões, né? Campeões. Que deram a maior conquista para a história do clube. Você jogou com o Ney? Joguei, O Ney tá no Instagram aqui, ó. Manda um grande abraço aí pro Ney. Ney tá aqui no Instagram, ele Nem, ficou de vir. o Ney é um desses atletas que também subiu juntamente, né, comigo para compor o profissional. Nós éramos 4 atletas. Era eu, o Ney, o Jacó e o Robertinho. Nós éramos os 4 jogadores da categoria de uma idade que hoje é sub-20, mas na época era juniores, né? Então nós éramos esses representantes dos juniores lá na equipe do Gama. E o Ney, ele teve a oportunidade de jogar, cara. Ele jogou Sim. alguns jogos, foi muito bem nesses jogos que ele teve a oportunidade de jogar. E aí, assim, foi fantástico, entendeu? Foi fantástico. E eu sou muito grato a Deus por ter participado com essa galera aí, com esses nomes tão importantes para o Gama, que foram pessoas que representaram demais a nossa história, as nossas conquistas. Eu ainda brinco com eles que foram eles que me mostraram o caminho da conquista, foram eles que me mostraram o quanto é bom conquistar.
E eu acho que merece um pouco mais de respeito pela história, sabe? Às Pela vezes eu história. até comento isso. Acho que eles deveriam ser mais homenageados, mais abraçados pelo clube, né? Ter uma condição de mais força dentro do clube, assim, eu acho, sabe? Porque a história foi criada por eles. Esses caras foram fantásticos, assim. Mostraram ao mundo o Gama, né? Talvez o Gama ainda não era tão conhecido e através dessa conquista o Gama começou a ter a sua tradição, mostrar a força que tinha. E eu sou grato a Deus por ter feito parte dessa conquista aí. Foi muito legal, foi muito divertido, foi muito interessante aprender com todos eles. E uma das coisas que eu quero eu, eu vou conseguir é fazer todos os anos jogos com essa galera para que o público mais novo, né, para que os torcedores mais novos possam conhecê-los, né, Sim, possam claro. vir a entender quem foram essas pessoas que lutaram, que batalharam pelo clube, que fizeram história pelo clube. E todo dia 21 de dezembro eu espero poder ter essa oportunidade de trazer essa galera, né? Jogo das Estrelas de Brasília. Pois é. Infelizmente nem todos moram aqui, né? Mas todos moram no Brasil. Então seria possível. Se, E que a gente faz um inclusive, fut-set, a gente faz um fut-setzinho, qualquer coisa. os de profissional. Brasília com certeza estarão, mas assim, o que a gente quer realmente é trazer também, não só os de Brasília, mas trazer o William, né? Trazer o próprio Rodrigo, né? O Ney Bala. São pessoas que Bala. moram fora e que merecem esse prestígio, né? Serem prestigiados, serem honrados nesse sentido. E quem sabe um dia, né? Pô, A com gente vai certeza. lutar para que isso aconteça. Inclusive, E conte com já a abro gente. aí para os empresários que puderem dar essa força e quiserem dar essa força. Estamos à disposição aí porque é uma coisa que, queira ou não queira, tem um valor, né? Boa. Mas acho que seria significativo para todos nós. E antes tarde do que nunca, Ô, cadê se- o professor? Professor, Professor, nós ele estamos chegou. aqui aguardando o professor. A fera! Satisfação. Muito obrigado, mesmo. Professor, nós... Ó, eu fui... Aí é o Eu professor fui mais de 15 José Raimundo colégios. Campos. Cadê o professor? Eu fui, revistei e não tinha. Falei, cadê você, rapaz? Professor? Da, Saudade pró- de você, meu irmão. da próxima vez nós vamos levar o programa no seu trabalho. Pode ter certeza. Professor, Eu abro lá a TV e Câmara aqui. pega seu Mr. Brownie, Obrigado. entendeu? Que você gosta. Muito obrigado. Mr. Brown, galera, não esqueça, não tire aí da sua receita aí a sua sobremesa preferida, Professor. Mr. Brown. O professor chegou aqui, chegou cheiroso, viu? Ô, Pra quebrar um pouco a correria. Então, complementando aqui nosso Pelé de Brasília, Rodriguinho, dia 21 de dezembro, todo ano, dia 21, temos um compromisso de assistir aos jogos, né? vamos tentar fazer isso aí. Das Conte com a gente, estrelas Rodriguinho, conte do com a Gama, gente. que fez história do Gama. Mais um compromisso aí na nossa Bota lá agenda. Conte com a gente. Fala mais não joga para Vamos lá, vamos. apresentar, Bota pra né? transmitir Quem lá sabe ao vivo ainda. transmitir. Seria uma Transmitir ao honra. vivo. Uma Pois honra. Seria uma de honra, verdade. prazer, um sonho. Na verdade, é a realização de um sonho nosso. Exatamente. Pois é. A gente poder ficar próximo de profissionais tão qualificados e a gente ter esse destaque de poder fazer esse meio de campo, literalmente meio de campo, né? Não só o Fala Mais Não Joga, mas todos os meios de comunicação, claro, né? A claro. gente tem uma abertura muito boa. Eu, inclusive, estive no último Candangão agora. Não sei se eu posso falar, mas estive Por numa favor. emissora. Vou falar Sim, tudo. Estive Eu estive na vi. Record, né? Acompanhei. Fazendo as transmissões lá, cobrindo alguns jogos. E para mim foi uma honra também ter participado lá com eles, com todas aquelas feras lá. E hoje a Record é uma das que mais busca esse incentivo ao esporte, apoio, né? né? Esse apoio. Então, assim, seria uma honra contar com todas essas equipes de transmissão, né? Todos esses meios de comunicação. Eu, particularmente, tenho um envolvimento muito grande com todos esses parceiros do meio de comunicação, porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto foi difícil para eles. Tenho certeza que vocês estão passando por essa dificuldade, né? De mostrar, e isso aí a gente precisa entender o quanto é importante. Vocês hoje estão me dando a oportunidade de mostrar a cara do Rodriguinho para muitos que ainda talvez não conheciam. Então, eu sou muito grato a vocês por Muito essa obrigado. oportunidade. E falo também para os outros meios de comunicação, o quanto eles são importantes nesse sentido. Às vezes não se é valorizado, mas saibam que vocês são muito importantes porque às vezes vocês chegam em locais onde talvez a gente não consiga chegar.
Então é importante que isso aconteça e esse respaldo, esse respeito também para essas pessoas que lutam para mostrar o futebol de Brasília em especial, que aconteça, né? E Até mesmo porque a história do Gama não veio de 98 para cá. A história do Não, Gama com veio certeza. de 79, né? 79. Então o que 79, acontece? Isso. Brasília, o futebol de Brasília tem que ser lembrado e tem que estar no topo. O Gama tem que voltar para onde não deveria ter saído, entendeu? verdade- E isso é bom, vindo de você, porque você jogou no Gama, jogou no Brasiliense, jogou no Lusiânia, então tem toda uma história. Você é bem-vindo de todo lugar, você é abraçado e querido, foi campeão em todas essas equipes de Brasília, isso é importante. A torcida do Gama não gosta muito não quando fala que joguei no Brasiliense. Mas assim, Não eu gosto de gostaria lembrar, até, eu gostaria até de entrar um pouco nesse ponto para também dar a oportunidade de alguns saberem como foi, né? Talvez as pessoas não saibam. Mas teve muitos atletas do Gama foram pro Brasiliense. Porém, o único que foi vendido do Gama pro Brasiliense foi eu. Caramba. Então eu fui o único atleta vendido. Os outros saíram pela Na justiça, justiça. outros. E eu não tô aqui condenando nenhum deles. Pelo Uhum. contrário, acho que cada um tem que buscar os seus direitos. Sim, né, com professor? certeza. Se acha que não estavam dentro do que ele planejou, do que ele fez como tratativa de contrato, se aquilo ali não foi acordado, tem que fazer o que Total é certo direito. mesmo, é Uhum. total direito. Mas na minha ocasião e na minha oportunidade, eu fui vendido. As negociações aconteceram na época que eu estava no Paysandu. Lá no Paysandu eu ia para o Santos de São Paulo, né? Caramba. Já estava com negociações bem encaminhadas com o Luxemburgo, que na Aham. época era o treinador, e que tinha também o staff dele lá. Inclusive, vários jogos foram acompanhados por essa equipe do Santos. E dentro dessa negociação entrava o Brasiliense, juntamente com o São Caetano, que na época era um time muito forte, né? Um Eu time lembro, qualificado. Sim. Nós estávamos jogando a Copa do Brasil. Na ocasião, fiz 2 gols contra o Ceará. Ganhamos de 2-0. E aí, o staff todo do São Caetano e do Santos foram até a minha casa. Na oportunidade, eu estava morando em Belém. Tivemos algumas conversas. As conversas foram adiantadas. Mas aí entrou o Brasiliense na jogada. E aí ele foi juntamente ao Wagner Marques, que era, na época, o Sim, presidente do Gama, e fez uma negociação. E o Gama, nessa ocasião, a melhor proposta foi a do Brasiliense. Mas a negociação foi direto com o Gama? Foi direto com o Gama. E, assim, foi uma coisa que até hoje tem até uma reportagem, o Wagner falando, né? Que eu fui um atleta que honrei a camisa do Gama nesse sentido, né? Que eu poderia, porque eu estava vindo de empréstimo, mas a folha salarial na época do Gama estava com dificuldade e nós já tínhamos passado 3, 4 meses sem receber. Então, eu teria a oportunidade de sair de Qualquer graça, momento, né? a qualquer momento, da forma que eu queria. Mas eu fiz a questão de ir lá e ser negociado. Até para que o Gama pudesse ter a oportunidade de receber alguma coisa. A torcida foi não gostou feito. nada disso. Mas A aí, torcida não, na época foi até explicar, né? Tentar explicar essa situação, mas de qualquer forma, assim, as pessoas que são mais próximas e que merecem essa condição de explicação foi feito, né? E assim, sou também muito, muito grato à equipe do Brasiliense por ter me dado essa oportunidade. E sou ainda mais grato pela oportunidade da torcida do Brasiliense. Para você ter uma ideia, principalmente membros de torcidas organizadas, principalmente do Gama, eles não gostam muito, porque eu tenho uma bandeira no Brasiliense, mas eu não tenho no Gama. Engraçado, né? Era para deles, ser... então, né? Pra ser o exatamente. contrário, Eu né? falei isso uma vez para um dos presidentes da equipe do Gama, da torcida, né? Eu falei, olha, eu não paguei por isso não, cara. E nem vou pagar. Então, assim, se vocês acharem que um dia eu mereça, pela minha história, por ser o maior detentor de títulos da história do Gama, se vocês acharem que sim, beleza. Se vocês acharem que não também, tá tudo tranquilo, faz parte também. Não tem nenhum problema. E o Brasiliense achou que eu merecia. E aí, Tá bom. tudo certo, né? perfeito. Exatamente. Agora, Rodriguinho, apesar de você dizer que as pessoas mais próximas, você deu essa explicação, eu acho que isso aqui é uma oportunidade ótima. Deixar bem claro. Se houve uma negociação diretamente do Brasiliense com o Gama, não tem por que ninguém do Gama ter raiva disso. Entendeu? Deixar muito claro isso. Eu posso falar, porque eu sei, você que estava envolvido, mas eu estou de fora, eu posso falar. Se houve uma negociação direta e o Gama aceitou essa condição, essa negociação, a torcida do Gama vai reclamar de quê? E olha que eu sou fã do Gama. Então, deixar muito claro, entendeu? Se houve uma negociação direta dos dois times e o Gama aceitou a negociação, não tem por que reclamar.
Mas eu falo assim, no sentido de coração, né? Ah, O não, torcedor é sim. emoção, ele é Torcedor, coração, nós e a somos gente até torcedores, né? entende Torcedor, isso, sim. entendeu? É. A gente entende perfeitamente esse lado do torcedor, até porque eu sou torcedor do Gama também. Aham. Talvez eu seja uma das pessoas que mais amam aquele clube ali. Eu sofro muito, né? Eu batalho muito para que aquele clube cresça e torço demais para que isso aconteça. Porque eu acho que o futebol de Brasília, ele precisa demais do Gama. O Sim. futebol de Brasília crescer, ele precisa que o Gama cresça. Sim. Isso aí eu tenho na minha cabeça, que as maiores glórias do futebol de Brasília foi Só. quando o Gama esteve lá em cima. Nós Então, assim, respeitamos muitos outros times, mas nós exato, sabemos que o Gama é o maior de a Brasília. verdade é essa, né? Exatamente. Então, assim, eu falo isso com todo respeito às outras equipes, a todas as instituições, até porque, assim, eu sempre fui e sempre sou muito grato a isso, porque onde eu vou, graças a Deus, sempre fui muito bem quisto. A torcida do Brasiliense gosta de mim, a do Lusiânia, inclusive, vou até soltar uma coisa que eu acho que eu nem deveria falar, mas vou falar. Recebi, assim, ultimamente um convite para ser presidente de uma instituição ao qual é o Lusiânia, né? Hoje é uma equipe que eu acho que é Caramba. fantástica para ser presidente, mas hoje eu não tenho essa condição. Eu acho que eu não posso brincar de ser presidente É um de um trabalho clube. muito sério, né, Rodriguinho? Eu tenho um nome a ser zelado, então assim, eu não posso ir lá e simplesmente por um ego ou por um status, ir lá e simplesmente... Mas eu vou cutucar. Por que não? Porque Pode ter uma Pela grande oportunidade, questão Rodriguinho. financeira mesmo, tá, Ah, professor? entendi. A questão Entendi. financeira, ela pesa, então assim, eu não vou fazer, até porque eu vejo que esse é um dos erros do futebol de Brasília. Às vezes as pessoas pegam uma condição de presidente por um status, acaba que no final do mês ele chega, você tem seus funcionários, você Tem os tem seu boletos. staff, tem os os boletos seus pra pagar. Uma atletas. responsabilidade muito grande. E né? além por trás de todos desses funcionários que você tem, contando atletas e todos os outros, existe uma família por trás de todos eles. Cada um tem uma família. Então, ou seja, a gente não pode ficar brincando de presidente. Eu vejo que aqui, infelizmente, professor, aqui, principalmente no futebol de Brasília, existem muitos brincalhões. Aventureiros. Pois né? é. Eu E aí, gostaria isso de aí é abordar uma um pouco coisa isso. que, infelizmente, não se pode acontecer. Eu acho que deveria ter uma regra, uma condição mais clara, principalmente nesse sentido. E isso eu cobro não ao futebol, eu cobro a CBF. A Uhum. CBF, a FIFA, são entidades que deveriam estar mais linkadas nesse sentido, protegendo mais o trabalhador. O trabalhador ele Sim. tem que ter essa proteção. E você não tem problema nenhum você querer ser o presidente, você ser o presidente, desde que você cumpra e se responsabilize por isso. E aí é isso aqui que eu acho que falta ao futebol, porque é muito simples. É muito simples. E acontece muito pro lado lá do Nordeste, né? Ao Sim. qual vocês são torcedores aqui. Uhum. Acontece muito isso. Lá no Nordeste, o cara faz um trabalho de 4 anos, mas os 2 primeiros anos é para tapar o buraco que pra a sanar os gestão problemas passada, anteriores. anterior fez. Aham. Depois, no 3º ano, ele vai criar o problema, porque ele sabe que no 4º ano ele não vai precisar se que responsabilizar. vai embora. Então, ou seja, fica uma questão circular, né? É. Fica uma roda gigante, o tempo todo isso acontecendo. Então, isso é um problema. Mas hoje veio algumas SAFs, veio algumas coisas interessantes. O Fortaleza mesmo, eu acho que é um exemplo de Sim. gestão. Quem era o Fortaleza 10 anos atrás? Mas né? então assim, Uhum. tem coisas boas, tem coisas ruins. Uhum. Eu acho que aí, nesse sentido, eu acho que tem que se profissionalizar mais. Eu posso explorar um pouco isso? Claro, por favor. Porque assim, muita gente pensa, eu acho que tem muita gente tem a visão de que um clube é uma agremiação. O clube é uma empresa. Empresa. Tanto que muita gente fala SAF, mas o que é uma SAF? É uma sociedade anônima de futebol. Uhum. Em que você cria uma pessoa jurídica, eu tô sendo até bem professor mesmo. Você cria uma pessoa jurídica lá e você tem os sócios e investidores, né? Quando eu falo sócio, não é sócio de time, são os cotistas, na verdade, os detentores de ações, que a empresa é uma SA, né? Sociedade Anônima. E muita gente ainda tem essa visão de que um clube ele é uma agremiação e que a gente pode se endividar que alguém em algum momento vai dar um jeito. E a gente sabe que hoje não é mais assim, né? E eu gostaria de, puxando realmente para o Nordeste, você falar duas situações. Primeiro que essa semana, a SAF, que seria a SAF do Timbu, do Náutico, eles não entraram em acordo com a diretoria do Náutico. Então, eles não conseguiram apresentar as condições necessárias exigidas pela diretoria do Náutico. E a SAF do Santa, apesar do Santa Cruz ter uma proposta de uma SAF de R$1 bilhão, né, que a gente ficou brincando lá e tal, eles começaram o campeonato com salário atrasados.
Então, como é que você consegue jogar isso, né? A gente tá falando de times que são times, pelo menos pro Nordeste, são times de médio porte, né? E quando a gente vive uma realidade como Brasília, que tem uma tradição, apesar de ser... Porque aí quando a gente fala... tô falando assim, você pega Sport, Vitória, Bahia, Náutico, Santa Cruz, pega o próprio Ceará, são times do começo do século XX, são times antigos, né? Brasília começou em 60, a inauguração, o início do Gama foi 78, 79, 7-9. 79. 76, na verdade, né? O Gama iniciou. O time, né? É. Eu falo. Mas aí eu acho que ele se tornou realmente uma instituição formal, acho que 78, 79. 79 foi a primeira conquista, né? Então, assim, legal. é o time que mais representa, né? Porque o primeiro título é sempre o mais difícil. E aí Pelo menos é o que diz. Não, realmente. E Mas são times eu mais também novos, acredito, né? São times mais recentes. Como é que a gente conseguiria trabalhar uma realidade dessa em Brasília, por exemplo? Puxando um pouco o que você falou agora. Eu tive a oportunidade de ser presidente, fui convidado a ser presidente de um time que, para quem não conhece, apesar de ser Luciana Sem Torno, faz parte do Candangão, né? Federação de Brasília, né? Luciana? Então, assim, como é que é uma realidade dessa? Eu não quero entrar muito, porque tem muita política envolvida também. A gente tem que saber Sim. que a gente está numa cidade que é o centro do poder federal. Como lidar com isso? Ao mesmo tempo que você tem uma cidade que tem... Aqui rola muita grana, assim, nós temos... Brasília hoje tem... Eu tô falando com o professor mesmo, viu? Tem o terceiro IDH do Brasil, né? Sim. A terceira capital com o maior IDH do Brasil. Apesar do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ser terceiro, eu acho que hoje, como qualidade de vida, quem mora em Brasília, não estou falando do entorno, quem mora em Brasília tem uma qualidade de vida melhor do que o Rio, do que São Paulo, do que Recife, do que Salvador. Gera muita grana, rola muito dinheiro aqui. Quando eu falo rola, não estou falando de esquema, não. Estou falando assim, uma cidade que tem um PIB per Circula, capita né? ativo muito alto. Muito alto. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo uma certa... Como é que eu posso falar? Uma certa escassez de recursos para esses times. Quando você sai do Gama, capital e brasiliense, você vê uma certa escassez. E aí, aproveitando que você falou, Rodriguinho, como é que a gente poderia trabalhar isso? A gente poderia conversar um pouco sobre isso. Claro, assim, eu já tive a oportunidade de morar fora do país, não sei se o senhor já acompanhou aqui no início. Não, eu sei que você morou. Eu joguei no Irã e joguei na China. Aham. Onde eu quero chegar com isso? Os maiores clubes do mundo estão nas suas capitais. Sim. E infelizmente hoje nós somos a capital do futebol, né? O país do futebol, desculpa. E na capital do país do futebol, nós não temos um representante. Hoje nós estamos aí brigando, né? A gente fica na torcida aí pelo Ceilândia e pelo Capital, que são os nossos representantes a nível nacional. Mas a gente vê pouco investimento mesmo, pouca força financeira dentro dos clubes de Brasília. A gente vê que tem clubes que financeiramente poderiam ser fortes, mas talvez por uma forma de gestão não conseguem avançar. Né? Não estou aqui fazendo críticas à gestão, porque cada um age e faz... Cada um sabe a sua realidade também. Exatamente. Mas vejo com um olhar técnico um pouco mais complicado nesse tipo de gestão. Vejo, professor, em vários clubes de futebol, em especial aqui em Brasília, muita amizade e poucos profissionais. E isso aí atrapalha muito. Eu até chego a fazer uma analogia sobre isso. Eu acho que o futebol, ele é como um avião. Ele é como um avião. E você tem tudo para fazer com que esse avião suba, desde que você coloque um profissional à frente disso. Não é uma receita de bolo, não é fácil, né? Porque senão, eu falando, parece ser muito fácil. Não é fácil, mas desde que você coloque um profissional, ele simplifica a situação. Porque eu vejo isso até dentro do Gama. Isso aí eu falo e não tenho nenhum problema em falar. Vejo muitos amigos dentro do Gama. Vejo muitos amigos em outras instituições também aqui em Brasília. E o que acontece? Uma vez conversando com alguns amigos, membros do conselho do Gama, eles me perguntaram exatamente sobre isso. O que era necessário fazer dentro do Gama para que acontecesse uma melhora dentro do clube. E eu fiz exatamente essa analogia do avião. Eu falei que nós estávamos em grupo, eu falei assim, a gente vai daqui para São Paulo. Vocês querem que eu leve o avião porque eu sou seu amigo ou vocês vão procurar um profissional para levar o avião? Aí eles, eu vou procurar um profissional. Eu falei, pois é. Mas só que aqui no clube, infelizmente, estão procurando amigos
porque na amizade a gente vai indo, mas aí estão deixando de fora profissionais. E aí Isso tá é tendo dificuldade exatamente isso. para as coisas acontecerem. Pode acontecer? Claro que pode. O futebol ele te proporciona isso. É. O próprio Gama esse ano é um exemplo. O Gama, na última rodada, era para ter ficado de fora se tivesse uma rivalidade, por exemplo, de Sport e Santa Cruz. Sim. Porque se o Brasiliense entrega o jogo pro Paranoá, Acabou. Eu tava acabou. fora. O Gama estava fora. É isso mesmo. Então hoje nós estaríamos discutindo, poxa, a condição do Gama não é favorável, Aham. a gestão não está sendo tão boa. Mas aí o futebol ele é tão legal, ele é tão interessante que por 2 jogos o Gama foi lá e fez 2 grandes partidas, conquistou, e hoje nós estamos falando que o Gama tem tudo para fazer uma sessão ao futebol. Que a gestão está sendo boa, tá sendo. Entende Entendi. como é as coisas? Aham. Então, assim, tudo pode mudar da água pro vinho muito rapidamente. E eu acho que esse é o grande lance do futebol. Sabia? Exatamente. Em Aham. 98 aconteceu exatamente isso. Eu estava até falando sobre isso. Em 98 nós estávamos numa condição muito ruim dentro da competição. Aham. Aí houve uma mudança de atitudes nossa, dos atletas, e também houve uma mudança de alternância lá na condição de gestão. Uhum. Gestão técnica. É, a gestão técnica. E aí, cara, tudo foi acontecendo. E aí Até nós o fomos técnico criando. mudou naquela época? Mudou. Foi o E aí Benazzi, chegou eu o acho. Benazzi, né? O Benazzi. Benazzi chegou e aí ajustou a casa, mostrou o que tinha que ser Trouxe feito. 2, 3 peças importantes ali. Trouxe, foi embora. trouxe uns 4, 5 jogadores que foram fundamentais àquela conquista. Todo mundo começou a abraçar a torcida do Gama, que é fantástica. Quando, Empurrou o time, quando né? atende a essa chamada, eles vão. Foi o caso esse ano também. Sim. Sentiu a chamada ali, aquele momento difícil. Todos acreditam que naquele jogo da semifinal ali contra o Brasiliense, a maioria do pessoal foi pro estádio meio temeroso, mas aí conquistou uma vitória expressante. Pronto, a partir dali todo mundo sabia que o Gama seria um grande favorito. Aham. E assim aconteceu. E dentro da competição foi isso que aconteceu também na Série B. Tanto é que teve que tirar do Bezerrão, porque não estava mais É. Não era mais suficiente. não né? era, não cabia mais, comportava porque mais. era o Aham. era o Bezerrão antigo. Aham. Então tinha aquelas torres, o pessoal tava Tava assistindo das Subindo. torres, né? Aham, aham. Perigoso. Então, ou seja, tava tendo problema para questão física do torcedor. E aí teve que trazer pro Mané Garrincha, foi o maior público já existente no antigo Mané Garrincha. Aham. E conquistamos a maior conquista, eu acho, assim, com todo respeito às outras conquistas do Gama, mas a nível nacional foi a única, nesse sentido. Então, para mim, foi a mais importante. Teve uma história bacana desse ano lendário, né, na nossa história do Gama. Eu queria que você me confirmasse se é verdade. Houve uma mudança técnica ali, né? Veio o Benazzi, e aí ele percebeu que os atletas estavam cabisbaixo. Teve uns atletas que falaram na época, não, já tá bom. Aí, assim, o Gama chegou onde chegou, já chegamos muito longe. E aí eu acho que o Rochinha, lateral esquerdo, é isso? Rochinha, né? Uhum. Falou, não, que isso, acho que dá pra chegar, a gente merece mais, a gente chegou até aqui, nós vamos chegar. E aí veio o Benazzi, e essa história é bacana. Quando os atletas chegaram no vestiário, tinha todos os familiares, ele pegou todos os familiares e colocaram no vestiário, isso chega a dar um calafrio. Essa história é verídica. Isso chegou, os jogadores chegaram no vestiário falando, que isso, cara, se emocionaram, todos abraçaram a família, não, agora dá, agora nós vamos. Teve essa ideia, teve esse fato? Essa parte aí já era uma parte mais final, né? Então, Foi lá na final. já foi na fase final. Então, nessa fase, todos já acreditavam, né? Todos já estavam na condição de acreditar na conquista. Apesar que o grupo sempre foi um grupo de campeões. Então, pessoas que são campeãs, elas acreditam antes do acontecer, né? Pelo menos assim eu penso. E eu sempre fiz da minha vida dessa forma. Eu tenho que acreditar para que isso aí possa entrar no meu coração, para que esse meu coração ele possa se tornar uma atitude. E dentro das minhas atitudes vai me fazer ou não o campeão. Porque aí é onde eu me diferencio. Porque ser campeão não é tão simples, né? Você tá numa competição onde tem 10, 20, 30 equipes, todas elas querem ser campeã. Mas aí você tem que ter alguma diferença para ser o campeão. E é onde eu falo que para ser campeão é muito difícil. Mas se tem todos eles dentro do processo com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, mas esse objetivo e pensamento não tem que ser da boca para fora, não pode ser uma coisa que, eu acho que vai... Isso aí não existe. Ou você realmente tem aquilo ali como um mantra,
como um processo de vida mesmo, uma filosofia de vida, você não tem. E isso é uma das coisas que eu sempre batia com os meus amigos, com os meus colegas de profissão. A partir do momento que a gente acorda, a gente já tem que botar na cabeça que nós seremos campeões. E tem que viver isso o dia inteiro pensando nisso e passando isso e transmitindo isso para que aquilo ali se torne uma corrente. E eu fazia muito isso dentro do Lusiânia, dentro do Gama, dentro do Brasiliense. Tanto é que todas as vezes que eu fui para uma competição de uma final, que é o jogo mais importante ali para todas as pessoas, era o jogo ao qual eu mais me divertia. Porque eu achava que ali era o momento que já tinha acontecido, na vontade de Deus, porque eu acredito muito na vontade de Deus. Sim. Então ali para mim já tinha acontecido. Então o que viesse era fruto da vontade dele. Então, mas o que eu sempre fazia? E era um mantra meu, professor. Ao acordar, eu já chegava em todos os meus amigos, falava, parabéns, campeão. Hoje. Isso. E todos eles faziam a mesma coisa e aquilo ali transmitia. E a gente já ia para o campo já entendendo que, pô, a gente só vai lá buscar o troféu, porque campeão nós já somos. Entendeu? Então, assim, era um mantra, era uma condição de que a gente tinha que fazer daquela forma. Isso mexe com o jogador, né? No vestiário, Sim, mexe, sim. mexe no como todo, né? Gera um alinhamento da galera, né? Que é gigantesco. Porque aí não tem dúvida, entendeu? E você não pode ter dúvida, cara, numa condição como essa. E eu queria aproveitar, estou perguntando muito, eu tenho que aproveitar. O fica à Rodriguinho aqui, vontade que é aí. de altíssimo desempenho. Por favor, Jogador professor. de altíssimo Tire nível. todo o atraso. Aproveitando isso que você falou, e o que o Fabão falou também, é o seguinte. A gente vê equipes que ela tem uma sazonalidade muito grande de desempenho dentro do mesmo campeonato. A gente já cansou de falar. Normal e natural. É natural. Mas aí eu percebo às vezes que você tem um técnico, e aí eu queria sua experiência nacional e internacional, tentar entender quem está lá por dentro. Que você tem uma sazonalidade. Vou dar exemplo aqui do esporte mesmo agora, com o Pepa. Não tá rodando. Ele teve um desempenho fortíssimo na Série B. Aí tem gente que fala, porque tem técnico que é de Série B, tem técnico de Série A. Eu concordo que existem profissionais com perfis mais alinhados com cada série. Mas o que é que muda quando você muda um técnico que de repente parece que deu um estalo e de um jogo para o outro muda tudo? Porque não pode ser só a parte técnica. E eu também não acredito, e eu vou falar até palavrão, não é que seja uma sacanagem da equipe com aquele técnico. Porque o time, ele não vai perder de propósito, porque ele está perdendo bicho, o jogador se desvaloriza, o próprio passe dele, né? A carreira dele é impactada. Mas eu percebo que o esporte passou muito por isso, é o Anderson Moreira, né? Que você muda o técnico e parece que vira a chave. O que é que acontece numa situação dessa com um time de alto desempenho, de alta performance, que de repente tem um técnico que está travado, de repente seria um jogo para o outro, muda o técnico, parece que desencantou. Pela sua experiência, como é que acontece isso? Acontece pela mudança de atitude do próprio atleta, assim. Porque o que acontece? Quando você está com um atleta, quando você está com um treinador, ele está vindo ali ao longo de um tempo, você sabe quem são os titulares, quem são os reservas, quem são os não relacionados. E quando chega um treinador... Zero o jogo, né? Zerou o jogo. Então, assim, agora não tem mais quem é titular, quem é reserva, quem vai pro jogo ou não vai pro jogo. Então, ou seja, todo mundo tá no 0-0. Então, todo mundo tem que se dedicar, todo mundo vai ter que lutar pelo espaço, todo mundo vai ter que brigar pela sua posição. Então, as coisas alteram nesse sentido já na atitude, na proposta mesmo de cada um. E automaticamente você sabe que se você mexendo uma peça ou outras coisas vão poder começar a funcionar, porque se não estava funcionando, algo estava ali, a corrente não estava ajustada ali. Então, é isso que acontece. Eu acho que nesse momento aí já muda a chave para todo mundo. E aí todo mundo tem que, ou eu tenho que melhorar em alguma coisa, ou eu tenho que fazer algo a mais, porque se troca o treinador é porque estava perdendo. Isso. Na maioria das vezes, 99% das vezes é nesse sentido. Então, ou seja, os atletas, então, eles começam a entender que é reinício para mim. Eu tenho que mostrar para o treinador o que eu estava mostrando para o outro, ou até com mais equivalência, ou até com mais valência, né? Do que eu estava mostrando para esse outro. Então, assim, nesse sentido, a equipe, ela cresce. Porque é automática, né? Você dando um pouquinho a mais do que você estava dando, eu dando um pouquinho a mais do que eu tô dando. Raul,
Fábio, automaticamente as coisas tendem a melhorar. Uhum. Eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Aí é mudança de atitude mesmo, mudança de pensamento, né? Mudança de condição mesmo, de entender que, pô, a gente precisa melhorar, nós já estamos no fundo do poço, por isso está tendo alteração ali. E uma coisa é fato, muda-se um, é mais fácil mudar um. A partir do momento que mudou um, esse um vai trazer alguns, Isso. que esses aqui vão ter que ficar todo mundo com a barba de molho. Porque aí, ou seja, vai ter alterações dentro do elenco também. Aham. E aí, ou seja, ou eu me dedico, ou Ou eu eu vou tô ter que fora. sair. E dependendo da época do ano sair dentro de uma competição, você não encontra mais trabalho. E às vezes uma perda de uma janela, de um ano pro outro, o cara some do mercado. Já era. Não E- precisa nem ser um ano todo, né? Aham. Um jogo, já era. Já foi. E realmente, então, Rodriguinho, existe o ego ali, né? Que a gente olha o futebol de hoje ali, o time com 2, 3, 4, 5 estrelas, é difícil de você domar. A gente tá vendo agora o exemplo claro do Cruzeiro, que tá passando lá, né? Muito Aí estrela. entra o presidente tem que bancar o técnico. Aí tem o Dudu, que foi, pô, caro pra caramba. O Dudu não dá, não quero pegar banco, não quero jogar lá na ponta. Então, amigo, sai. É muito difícil ter esse apoio do presidente pro treinador, o jogador realmente, quando ele é, igual, vamos usar o exemplo do Gabigol no Flamengo na época, ou até do jogador mais que é jogador hoje no time que tá marcando Lucas Lima no esporte, Uhum. né? Jogador que já tem história boa ali, que é vamos dizer, um ídolo, teoricamente. Não, hoje é de esporte. Então assim, Aham. o cara tem uma moral do time, o cara tá lá há 5 anos, pra bater de frente com o treinador. A diretoria realmente, ela banca isso, o coordenador técnico, o presidente, ele banca o treinador, ou realmente vai com o jogador e derruba o técnico, porque tem ego, né? O ego sempre existe dentro do futebol. Não é só dentro do futebol, né? Em qualquer área, né? Isso aí, o egocentrismo, ele faz parte do ser humano, infelizmente. Isso aí é inerente ao futebol. Eu acho que as pessoas estão ali buscando seu espaço, buscando reconhecimento, buscando fama, né? E o futebol, ele te proporciona essa condição. E às vezes isso aí, por talvez não ter uma base familiar, se embriaga desse processo e aí acha que pode ser maior do que um clube. E atleta nenhum vai ser maior do que um clube. O que as pessoas precisam entender é que eu faço parte de um processo, eu assino um contrato não para ser titular, eu assino um contrato para fazer parte daquela instituição. E dentro desse processo eu tenho que dar o meu melhor. Se o treinador vai querer ou não me colocar para jogar, aí é um processo dele. O que eu tenho que fazer é me preparar para que isso aconteça. E quando acontecer, eu esteja preparado e aliado à minha preparação junto com a minha oportunidade, aí vai ter aquele processo que as pessoas chamam de sorte. O que não é sorte, né? Preparação mais oportunidade é aquilo que você precisa para que você possa desempenhar e fazer o seu melhor. Mas, infelizmente, cara, muitos atletas pensam muito na questão da muleta, né? Eu tenho que dar uma desculpa. Então, a minha desculpa vai ser que o treinador não gosta de mim, aqui eles me colocam um pouco mais para trás. Aí fica um processo de ego muito, muito, muito ruim. E isso aí transcende para o grupo, que aí se torna um ambiente ruim, entendeu? Porque às vezes você não quer pegar o problema dos seus companheiros, mas acaba pegando. E às vezes nem é ele que está com a razão, mas você, por ser um amigo, acha que ele está com a razão. E aí esse processo de coisas ruins vai entrando dentro do contexto do time, dentro do Forma umas contexto do panelinhas, clube. aí começa as E panelinhas. aí isso aí fica terrível pro geral, entendeu? Agora, professor, como a gente diz aqui, né? Senta que lá vem resenha. Agora eu vou te falar que teve sorte no futebol brasileiro nos anos 2000. Essa história é boa. Pra quem não sabe, até 2002, o Brasileirão era o quê? Era um turno, classificava 8 mata-mata, né? Em 2002, que foi o Santos campeão, foi o último que foi assim. Aí em 2003 já foi o Cruzeiro campeão dos pontos corridos. E, por coincidência, ou ironia do destino, foi o último ano do Gama na Série A. 2002, que o Rodriguinho fazia parte. Enfim, o Santos, com o Diego, o Robinho surgindo, que teve aquele estouro, né? Que os caras foram craques, Os né? garotos da vida. Diego, os meninos da Elano, vila. vindo da Vila, Diego, Elano, Robinho, Renato, Ricardo Oliveira, Léo, entre outros. Última rodada, 10º colocado no campeonato. E o Curitiba tava em 8º, classificando pro mata-mata. E aí, rapaz, qual era o último jogo?
Gama e Curitiba no Mané Garrincha. O Gama já rebaixado. Só que ele não contava o quê? Que tinha o Rodriguinho Pois é, e aquele companhia. jogo famoso. Esse jogo é famoso. Ou seja, aonde eu quero chegar? Pessoal do Santos aí, Robinho, Diego, agradeçam Ah, o Rodriguinho. ao Rodriguinho e companhia, porque o Gama meteu 4-0 no Curitiba. Sim, aqui, sim, jogo famosíssimo. como eu disse, e o Santos se classificou. Ou seja, o que eu quero dizer? Lá na Vila Belmiro, tem assado do Pelé, tem que ter do Rodriguinho do lado. É Pelé, Rodriguinho e Gama. Dimba e companhia, porque se não fosse o Rodriguinho fazer um gol de cabeça, dar passe pro Dimba e pro Dário fazer gol, o Robinho e o Diego Elano não ia ser nada, porque não ia virar. Porque até o primeiro turno do Santos foi horrível. Aí classificou ali por causa do Gama, o Gamão que classificou o Santos. Aí os caras encaixaram, aí pegou o São Paulo, que era o 8º com o primeiro, né? No mata-mata. Infelizmente. Aí pegou o São Paulo, o Diego Sambu lá no Morumbi lá e foi O campeão. Diego ficou sambando em cima do nosso escudo lá. Exatamente. E o Santos foi campeão. Eu quero dizer o seguinte, Santistas, agradeço o Rodriguinho. Tira uma foto dele, bota na parede do seu quarto. Se não fosse o Rodriguinho, você não tinha ganhado o campeonato, é verdade. Não, A era, como é que o futebol é tão mágico. O Gama já rebaixado, cara. Já rebaixado. Meteu 4-0 aqui e o Santos foi campeão. Então, assim, mais uma vez, tá lá o Pelé, aí tem que ter o Rodriguinho aqui, a do Dimba aqui e uma foto do Gama aqui. O Santista tem que usar, ou vocês gostam de verde, viu? Tem que usar um verde, porque se não fosse o Rodriguinho, vocês não estavam, não era nada. Brincadeiras à parte, né? São 2 atletas que cresceram o futebol brasileiro, né? Sim. O Diego e o Robinho foram fantásticos, né? Independente do legal. E parabenizo principalmente a equipe do Santos pela coragem, né? De ter botado aqueles 2 atletas ali, de repente, por conta da situação do Santos, né? Não acreditando na classificação mais, então apostaram um pouco nessa condição de ter um atleta mais novo dentro da equipe, buscando uma condição. E isso, professor, eu acho que é muito interessante. O Gama foi isso. Aconteceu essa sessão com o Gama exatamente nesse momento, que apostaram na base do clube, apostaram nos jogadores oriundos da cidade, e aí até hoje tem a história, né, que foram daquela conquista do Campeonato Brasileiro lá, 90% eram oriundos da cidade, então todo mundo aí, os grandes torcedores do Gama lembram da escalação do Gama, né, e praticamente... o setor defensivo, por exemplo, todo é de Brasília, o setor defensivo do meio campo de Brasília também. A parte ofensiva é que ainda tinha alguns outros jogadores de fora, mas dentro sempre foi. Quando o Gama teve a hegemonia de várias conquistas seguidas do Candangão, foi exatamente jogadores daqui de Brasília. Depois todos eles se transferiram para o Brasiliense e teve a hegemonia do Brasiliense. E depois esse mesmo grupo se transferiu para Goiás, para o Atlético Goianiense e foram vitoriosos em vários anos seguidos lá também. Uma competição, assim, teoricamente, ao meu ver, até mais forte do que a de Brasília. E então mostra o quanto é importante esse trabalho que é feito e construído dentro de uma base de um clube. Isso é uma das coisas que, voltando até naquela sua pergunta eu acho que é importante, sabe? A gente se orientar, olhar um pouquinho mais com carinho para essas equipes, principalmente na nossa base, na nossa construção de equipe. Eu acho que hoje, por exemplo, o Gama, que é sempre a nossa referência aqui de conversa, eu acho que falta isso, a gente não tem jogadores referência lá dentro, que olhe lá e fala, pô, esse é o da cidade, esse aqui é o menino que vai crescer, esse aqui é o que vai fazer a construção do clube, esse menino aqui vai dar dinheiro pro clube. A gente ainda não tem isso, entendeu? Então eu acho que aí, nesse sentido, temos uma falha. Vi até uma entrevista que eu particularmente até discordo, do próprio Wendel, falando que precisa ter pelo menos uns 3, 4 anos, vai jogar com jogadores de 17, 16 anos. Não tenho nada contra, cada um faz a sua gestão da forma que quiser. Mas eu vejo como construção que falta, por exemplo, para o ano que vem, um atleta de 20, de 19 anos já compondo a sua construção de profissional. Por exemplo, em 98, nós éramos em 11 atletas que compunha a equipe profissional, só que 4 faziam parte mesmo, já ficavam lá, e 11 e mais 7 tinham a oportunidade de algumas vezes subir, treinar, e até em algumas oportunidades ia para o jogo. Então,
quando esses 4 e até mesmo os 11 não jogavam, automaticamente todos nós descíamos para jogar o campeonato de juniores, e aí sim, nós tínhamos uma facilidade um pouco maior. Tanto é que uma das finais foram 7-1 pra gente contra o Guará. Caramba. Então, assim, o nosso time era muito superior, assim, fisicamente, psicologicamente, né? Nós já treinávamos no time profissional. Então, nós construíamos uma condição até superior às outras equipes. E eu acho que aí precisa, entendeu? A gente entender que, pô, não, os jogadores de fora vão passar, mas os de dentro vão ter que construir a história do clube. E são esses que fazem a história do clube continuar a crescer. E depois que nós perdemos essa essência, infelizmente, aí nós não tivemos mais a oportunidade de construir nada. Mas aí volta ao que a gente tinha conversado, né? Isso é investimento de longo prazo. Longo prazo, com certeza. Então, Mas assim, o que eu eu vejo... tô concordando com você, entendeu? O que eu vejo é que, por exemplo, a condição de sub-20 ali, que eu vejo que é muito importante, quais são os 2 principais objetivos do sub-20? A primeira é você ter a oportunidade de ser campeão estadual ou ficar em segundo lugar para que você tenha a oportunidade de disputar a maior competição do mundo, em termos de idade de Sim, sub-20, naquela que é a faixa Copa etária. São Paulo. Sim, a copinha. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, o que que é? Você ter a oportunidade de fazer um laboratório entre esses atletas que você vai ter um entendimento de que, poxa, eu vou ter a condição de ter 5, 6 jogadores desse aqui subindo ao meu profissional para na hora do aperto a gente colocar eles e esses meninos teriam a condição de segurar a bronca, como Uhum. foi no caso do Santos, como foi no caso do próprio Gama, que no momento que mais precisou, quando teve a troca dos treinadores, foram mandados muitos jogadores medalhões embora. E aí teve a continuidade desses jogadores que eram mais novos e que eram da cidade, e que aí com a vinda de mais 4, 5 jogadores fizeram um elenco muito forte, ao qual ninguém acreditava, porque estávamos muito atrás na tabela, mas ali fomos construindo uma condição de que, pô, a gente tem que estar... nós somos da cidade, nós temos que construir alguma coisa para nós e para os nossos torcedores, e assim foi feito. Então aí nesse caso eu acho que é importante, entendeu? Não, eu concordo plenamente. E agora, é um ciclo mais longo, né? Sim. Você tem que ter uma perspectiva e tem que ter uma perspectiva de investimento e uma estabilidade na gestão. Essa é que é uma questão. Sim, com né? certeza. Mas assim, eu quero deixar bem claro aqui, porque eu não tô também fazendo crítica à gestão, não. Não. Eu tô só colocando que o meu ponto de vista seria um pouco diferente. Por exemplo, o que eu poderia fazer nesse sentido? Eu até colocaria o sub-17, sub-18 para fazer uma competição a nível nacional para eles participarem. Por exemplo, a Copa São Paulo eu deixaria para o 17 e para o 18 a Aham. partir do momento que o 20 conquistasse essa vaga. Aí eu colocaria esse 20 para fazer um laboratório para o profissional e o 17 e o 18 eu colocaria para venda. E o interessante Porque é que- aí sim, você tendo a oportunidade de jogar contra grandes clubes, você tendo um atleta com uma idade inferior, os captadores hoje buscam isso. Um atleta que está se destacando contra um Sport, contra um Santa Cruz, Sim. contra o São Paulo, contra um Flamengo, ele tá se destacando e ele tem uma idade inferior, esses atletas abrem olhos. E aí eles são mais fáceis de vender do que um atleta já chegando ali aos seus 20 anos. Então, nesse sentido, eu faria o contrário. Mas, assim, cada um com a sua forma de gerir, cada um com a sua forma de pensar e tá tudo certo. Rodriguinho, eu queria fazer uma pergunta pegando esse gancho aí e fica à vontade para responder. Como é. Porque eu tô falando, a gente tá falando com o ídolo do Gama aqui. Não só do Gama, como do Brasiliense, como você falou aqui. Eu vou te cortar pra pedir um outro brownie aí. Olha, por favor, olha, Mr. Brownie. Mr. Brownie, muito bom, viu? Vou atacar aqui. Mr. Brown, galera. Pode ser esse aqui. Bom demais. Pode concluir, por Então, favor. Rodriguinho, como é hoje a relação da gestão do Gama hoje com os ídolos? Porque você, principalmente, que é um cara que mora no Gama, criado no Gama, mora no Gama, é o ídolo, a gente todo respeito ao Brasiliense, Uhum. que tem essa bandeira do Brasiliense lá, ele tem uma bandeira do Rodriguinho Brasiliense, mas o Gama você tem uma dedicação maior por ser morador, por Ah, você bem crescer. mais, né? Nem se compara. Então, como é a relação hoje ali? Né? Você não é pedir esmola, mas você tem uma carta branca, você consegue um acesso legal no Gama. Como é hoje essa relação? Essa gratidão, vamos dizer assim, do Gama com os ídolos, né? Então, assim, eu particularmente com a maioria das pessoas lá de dentro do clube, principalmente, tenho um bom relacionamento. Não tenho nada contra, pelo contrário, torço muito por essa gestão. Acredito que eles têm tudo para fazer um grande trabalho.
Lógico que, ao meu ver, tem algumas falhas, né? Isso aí é natural, até porque ninguém é perfeito, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse também à frente de uma gestão, eles também teriam essa oportunidade de fazer esses questionamentos, se estaria certo ou não. Isso aí faz parte do futebol. Uhum. Porém, assim, pergunta é que como nós temos esse grupo, nós temos um grupo de WhatsApp que é desses atletas que foram campeões, né? Campeões nacional pelo Gama. Que legal. E uma das coisas que se questiona muito é exatamente sobre isso. Às vezes, quando tem um jogo do Gama, por exemplo, nós temos que ficar ligando para um diretor ou outro para pedir um ingresso. Isso aí fica um Mas isso pouquinho aí é- frustrante, entendeu? Fica uma coisa meio, assim, não é legal, não é Não tem uma coisa que... necessidade, não, né, professor? eu acho que O impacto poderia... financeiro é zero, né? eu Dá, acho que... dá um destaque para quem Poxa, criou a história do Gama, Você né? imagina, Pelo amor de Deus. rapidinho, no começo do jogo ali, o Gama Brasiliense, até o Gama, um final ali, oitava da Série D ano que vem, o Rodriguinho antes do jogo ali, dar pontapé inicial, entrar no campo, cara, pô, o ídolo do time, que bacana, cara, isso aí, poxa, Que muitos não lembram, né? Da É. história. Sim. Então, Sim. essa história tem que estar sempre marcante. Então, assim, continuar. são detalhes que pecam, entendeu? Pequenos detalhes que pecam. Por exemplo, no final do ano passado, todo dia 21 é celebrado essa conquista, né? 21 de dezembro é celebrada essa conquista. E no ano passado, a presidente, a diretoria do clube, né, fez uma homenagem, por sinal muito legal. Só que eu acho que aí foi onde eles pecaram. Eles fizeram a homenagem e aí colocaram jogadores de hoje tirando fotos e tal. E sendo que lá dentro do clube tem 2 profissionais que fizeram parte dessa conquista. Cara, uma coisa tão Então, simples, é uma né? coisa simples de ser ajustado. Ó, você foi campeão, você também. Rochinha, vem cá, Gerson, Senta vem cá, aqui. senta aqui, vamos tirar uma foto É. aqui. Pá. Ó, esses aqui foram os campeões, reais campeões dessa Estavam conquista. lá, Estavam lá. Ou seja, e voltando à sua pergunta, que por sinal foi fantástica, todos nós no grupo ali, às vezes, nós conversamos bastante ali, e aí isso é um dos questionamentos, por exemplo. Teve um dia desse mesmo que me pediram uma camisa, porque eles acham que eu sou mais ligado ao Gama do que eles, né? Assim, no sentido de oportunidades. E aí, cara, eu tive que falar com dor no coração. Poxa, eu não tenho como arrumar uma camisa. E eu acho que não tem que partir de mim, entendeu? E é uma coisa tão simples. Eu acho que no próprio patrocínio ali podem ir lá e, ó, pô, arruma aí 30 camisas, vamos distribuir para aquela galera lá, lembrar. Isso aí não custa nada, É isso que eu tô entendeu? falando, o impacto financeiro dessas coisas é mínimo, É né? mínimo, mínimo. A mesma coisa a questão de jogos, ó. Vamos separar aqui, ó, para cada atleta ali, um convite dele e mais 2 familiares, por exemplo. E aí, deixa o nome na lista, não precisa nem entregar. Bota lá o nome na lista, já deixa essa lista pronta para todos os jogos. Ó, esses aqui foram campeões, esses aqui já estão na lista. E aí, quando a pessoa quiser ir, ó, pessoal, o seu nome tá lá na lista. Bota lá o seu nome de 2 familiares. Não vai custar nada. Separa um lugarzinho ali, ninguém tá pedindo camarote, ninguém tá ninguém tá pedindo nada, pedindo não, tanto cara. barril de chopp, não. Ninguém quer tá camarote pedindo- fechado, não. Ninguém tá pedindo nada disso. Pode botar até lá no sol mesmo. Só que deixa uma condição de que não. Pô, vamos separar um lugarzinho aqui, né? Que o cara seja representado, que seja lembrado no clube. Então, é só isso. Mas também, se não quiserem, também faz parte, a gente entende, e não vai ser por isso que a gente não vai lá nos próximos jogos torcer. Eu, particularmente, vou estar lá todos os jogos, torcendo pelo Gama, vibrando, comemorando, xingando se preciso, e ali eu sou torcedor. Então, faz parte. Não, mas é isso mesmo, aproveitar para lembrar. Pessoal do Gama, a gente pode falar aqui, dá um apoio para os jogadores que construíram o Gama, né? Que fizeram história no Gama. Vou E fazer- pra gente, convida nós também. Ah, a gente também, a gente é E eu vou rebarba. fa- e eu vou fazer A gente é agora- rebarba. Vou fazer o apelo agora, a gente, como o professor falou, a gente pode, diretamente com o Wendel Lopes veio aqui, professor, o senhor assistiu o vídeo, sentimos falta do senhor, que ele perguntou pelo senhor, ele deu uma aula de gestão pra gente assim, que eu fiquei assustado, o cara realmente foi sensacional, mas eu sei que é muita coisa também, não tô julgando, mas poxa, isso aqui, cara, né, não tá falando de um qualquer não, cara, é um cara que é ídolo do Gama. E Sim, reitero então, assim, essa... E não só por ele, mas por outros jogadores e outros ídolos também, né? Não, Que e pra ter essa reitero mesma- isso aí. Ninguém aqui está fazendo críticas Não, ninguém tá falando à não. gestão do Wendel, né? Pelo contrário, até tenho aqui que parabenizar. Foi uma conquista que eu comemorei muito. Fiquei rouco por uns 2 dias lá e Ele é um cara muito sério, um cara muito sério. os meus filhos hoje torcem muito pelo Gama. Eu acho que por conta dessa condição do que eu apresento para eles, né? Do que eu vivo dentro do clube, dentro assim, né? Dentro do que eu posso viver. Mas
Eu tenho nada contra o Wendel, pelo contrário, é um amigo que eu tenho. Mas eu sou assim, eu sou aberto a nessas condições, eu vivo o futebol há 20 anos e eu entendo que críticas e elogios fazem parte do futebol. Quem É tá a lá vida. dentro, ela Se não tem tá crítica é sujeito porque é a uma isso. ditadura, né? Se você Exatamente. se não há Exatamente. críticas, Então, né? assim, se quando tem que elogiar, eu faço os meus elogios, quando tiver que criticar também, eu faço críticas. Mas desde que as pessoas entendam que não tem nada pessoal, é sempre no lado profissional e assim vai ser sempre. Entendeu? Assim como eu também tive inúmeras críticas, tenho elogios e faz parte, eu entendo perfeitamente. E entendo ainda mais de pessoas que são pessoas mais próximas e que essas pessoas que me puxam mais orelha, né? Que me dão melhores condições de entendimento de alguma coisa. Então, as maiores críticas que eu tive na minha vida, para você ter uma ideia, foram do meu pai. E meu pai é a pessoa que eu mais amo e que mais me incentivou na vida. Então, faz parte, isso aí faz parte, entendeu? Eu queria Faz fazer parte. uma curiosidade sua, saber uma curiosidade. Quando você chegou ao Paysandu, Boa. Eu ia perguntar Eu foi também bacana. perguntei É, isso. eu ia eu soube a história. Viu como ele tá mais solto, Fábio? Vou aproveitar mais solto. Esse cara, agora que pergunta Porque é boa. mais fácil você perguntar pro cara. É, Enfim. Mas o que acontece? Você chegando em Paysandu, e aí você fez o gol contra uma equipe, eu não lembro agora, e aí ganhou o jogo, acho que fez 1-0, gol seu. Comentário. E aí você foi no supermercado fazer umas compras, Ah, legal. e aí o gerente viu, falou, não, olha, aquele ali é o Rodriguinho, fez o gol e tal, procurou o patrão dele, o gerente, alguma coisa assim. Eu queria que você explicasse essa história e como que foi o gol e contra qual equipe foi. Ah, essa daí foi contra o Remo, né? Já era Olha só, somente. Douglas. Somente contra o Remo. essa. Eu tive no início, primeiro jogo eu cheguei numa quarta-feira e teve o Repá, teve uma final de Repá? Repá. Chama Nossa, repar. Chama Remo, que é Remo e Paysandu. É. É o Fla-Flu. Aí deles. pra mim, um dos maiores clássicos que tem no Brasil. Não, e lota, Tá, né? E ia te perguntar E isso assim, agora. o negócio é gigantesco, né? Gigantesco, é gigantesco. Assim, é fanatismo mesmo, é algo que é loucura. Tanto é que para entrar no estádio, quem é do Remo É uma lado. entrada do lado de lá, Isso, é quem é do mesmo, Paysandu é. é do lado de É. cá. Se E é você isolado, tem se cordão você de mora isolamento. do lado de cada cidade. Os você tem que acessos são atravessar. independentes. Nossa. Você não tem como você. Ah, não, eu sou do Remo, eu vou dar a volta no estádio para pegar. Não. Os acessos são independentes. Caramba. Você tem que dar a volta na cidade para poder entrar. Caramba. Você dá a volta na cidade. Você isso não mesmo. pode chegar e, eu sou Remo, então eu venho por aqui, depois dar eu uma vou. voltinha Não, ali no estádio, você não. tem que atravessar a cidade, faz a volta, entra pelo lado do Remo e assim ao contrário. E é assim, fantástico. É uma coisa que eles vivem intensamente aquilo ali. Para mim, um dos maiores clássicos do Brasil mesmo, não tenha dúvida. Inclusive, eu estava vendo até um grande influencer falando sobre isso. E ele colocou como segundo maior clássico, só perdia pro Grenal. Só no me fala Brasil. também que o Grenal é muito O forte Grenal lá. também é muito Diz que louco, muita Se tiver muita um loucura. condomínio de gremista lá, carro vermelho não entra. Você tem que Cara, comprar é um carro negócio de velho. Lá louco, diz né? que lá é coisa de louco também. Lá é a mesma coisa também, por exemplo, lá não se pode usar esse azul assim, um azul mais, só Mais pode escuro, azul né? celeste, né? Celeste, né? Para entrar no clube, para estar dentro do clube. Então tem algumas regras lá no Paysandu que são muito fortes. Você jogou assim, com o nesse Rob sentido. Gol? Joguei. Rob Gol, lembra do É Rob o Gol? Piscina na Favela, até mandar um abraço aí pra ele. vários na gols, favela. O olho azulzinho, mas a cara tá toda detonada. Né? vários gols dele, acompanhei vários gols dele. Mas gente boa demais e um cara, pô, muito bom assim de futebol, cara. Mas como é que foi a resenha lá do supermercado? Então, aí no supermercado nós fizemos o primeiro jogo lá, né? E depois teve uma sequência de jogos, depois teve esse repá. E aí no repá, depois até posso passar o link aí pra vocês darem uma olhada Com no certeza. gol. Certamente. E aí fiz até um gol interessante, cara. Foi legal, assim, peguei a bola já praticamente na linha de fundo, vim trazendo pra dentro da área, driblando os jogadores e bati no canto do goleiro aqui. E aí, cara, enlouqueceu, né? Aí saí em todas as páginas de jornal, tal, e eu tava numa crescente boa lá, cara. No primeiro jogo meu, eu já entrei, já fiz o gol, aí depois já tive uma sequência de Copa do Brasil, fiz 2 gols, depois teve o Clássico, fiz o gol. Então, pô, o pessoal já tava, pô, Lá Rodriguinho, você era quem é? meia ou já tava de atacante? Você era Meia. meia ainda, né? Meia. Aí, legal, aí outro dia foi eu e o Leonardo lá pro mercado, eu tava morando ainda no hotel, ainda nem tinha me colocado numa casa, fui pro mercado comprar algumas coisas, chegando no mercado, tô lá fazendo umas comprinhas ali, e aí veio um funcionário do
do mercado, falou, ô, Rodriguinho, tal, cara, posso tirar uma foto? Aquelas coisas, né, normais de... Não digo nem de fã, mas de Uhum. pessoa que, Que que acompanha, gosta, né? do, Que que acompanha. gosta do clube ali e tal. Aham. Aí fui lá, atendi com todo carinho, né, que ele merecia. Fui lá, fiz toda essa questão aí de acompanhá-lo ali. Aí ele tirou a foto, saiu. Beleza. E aí fiquei ali e tal, terminei as minhas compras e tô passando as compras já lá no caixa. E aí veio um rapaz, que era o dono do mercado, né? Pô, Rodriguinho, tal, cara, pô, prazer te conhecer e tal, tal. Falei, pô, que honra, tá? Aí nos conhecemos ali rapidamente. Na hora que eu fui pagar, o dono do mercado falou, não, Rodriguinho, pelo amor de Deus, essa daí foi pelo gol de ontem. Pode ficar tranquilo que isso aí é nosso. Essa é nossa. Aí eu ainda até brinquei com ele. Falei, pô, poderia ter comprado mais coisa. Então, Você vai falar agora pra mim? Pô? Só agora que você veio me avisar isso, né? Mas realmente lá o pessoal é muito apaixonado. Lá é muito boa apaixonado. pergunta, bacana. E eu acho que Já tá tá no falando horário, não, tempo. sei E que você tem compromisso o horário também. tem que pegar sua filha, né? Você falou? Tenho que buscar minha filha agora. pra Mas finalizar isso aí era conversa para o dia inteiro, né? Ah, que bom demais. Tem que mais bacana. umas 15 perguntas. Que bacana. Mas me coloco à disposição aí, quando vocês precisarem ou quiserem. Mais Volta aí com vezes. todo o Obrigado, prazer, obrigado. viu? Muito obrigado, Foi Rodriguinho. um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo aí pelo programa e desejo toda a sorte e bênçãos para vocês, que vocês possam crescer ainda mais, que Muito obrigado. Fala Mas Não Joga possa ser o maior e o principal podcast de Brasília e do Brasil. Obrigado. Obrigado. Vocês... Deus tá escutando aí, rapaz. Escuta isso aí, essa profetização aí. Amém. Rodriguinho, qual é o seu Instagram? Pra galera fala sobre você é empresário com jogadores e tal, pode divulgar com a vontade. Então, hoje eu faço um trabalho à parte, né? Trabalho com alguns atletas. Hoje nós temos jogadores em Portugal, no São Paulo, Legal. no Audax. Temos alguns atletas aí já em alguns clubes, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E hoje nós representamos a empresa 61, que é uma alusão ao nosso Distrito Federal. O nosso DDD, né? E aí nós somos 4 ex-atletas, não vou citar o nome, porque alguns ainda estão num processo de clubes, de outras funções, então, Sim. mas saibam que são profissionais de um perfil ético, de perfil de responsabilidade, porque infelizmente em todas as áreas tem bons e maus profissionais. Toda hora. E o que a gente está buscando principalmente é esse tipo de perfil de pessoas que são corretas, que são pessoas que vão nos agregar. Não só as pessoas que trabalham conosco, mas também os nossos atletas, que sejam também nesse perfil, que é interessante para que todos nós possamos trabalhar num contexto muito bom. Tenho também a farmácia de manipulação, até fazer um merchan aqui também para ela. Por favor. Farmácia de manipulação Substracto. Fica localizada no Gama, lá na quadra 40, lojas 20 e 22, setor central. Galera, quadra 40 do Gama. O telefone é 3384-4441 ou final 42, 3384-4442. E aí podem falar lá, quem vai estar à disposição de vocês será minha digníssima esposa. E é isso. Quero também mandar um beijo especial aí para os meus filhos, Gabriel e Camille. E novamente reforçar aí e parabenizar o trabalho de vocês. Obrigado. E vamos que vamos. Tamo aí. Vamos lá. Como é que já tá no seu tempo já, né? Já deu? Pode ficar à vontade aí. Se vocês Não, quiserem porque você falar falou mais que alguma ia coisa. fazer só 2 perguntas. Pode fazer. Primeira, o pior dirigente que você já trabalhou. Eu acho que eu sei. Ixi, Não, rapaz. polêmica. Pode falar o nome? Se não puder também, não tem problema. Cara, não faz isso Passa a não. bola agora aqui. Não tem. Bola da polêmica, passa a bola pro Rodriguinho que ele... Manda aí, eu Bola não da tenho polêmica. problema não com isso Essa é a não, bola da cara, polêmica, não tenho professor. problema A não. bola da polêmica. Mas, o pior e o melhor? O pior, O que você pior, teve um problema e tal. Depois pode Ah, falar o o pior melhor. dirigente. O pior o e o pior melhor. foi o do Sampaio Correia, né? Foi o Sérgio Frota. Foi muito ruim porque, assim, no momento que eu precisei, que eu tive uma lesão, ele foi o que me abandonou. E foi assim, primeiro ele fez um contrato de risco, eu estava voltando do Irã, então já tinham 2 anos que não estava jogando no futebol nacional, Uhum. então a gente meio que sai do foco. Perde a visibilidade. Aí ele não estava acreditando, voltei para o Brasil e fui para lá. Fez um contrato de risco de 3 meses. Nos meus 2 primeiros jogos, ele queria que eu já renovasse para 6 meses. O de risco.
no de Oxe, risco ele já porque queria que eu renovasse, Teve um porque aí eu desempenho fiz... alto, teve um bom desempenho, ele Fui quis, bem né? nos 2 primeiros jogos, ele já queria que eu renovasse para 6 meses. Aí foi quando eu já tive uma nova chamada que eu ia retornar para o Irã. Eu falei, não, agora eu não posso, não tem como. Porque já estava ali no maio, por aí. E aí a abertura de janela é em junho, julho. Aí eu falei, agora eu não posso. Você teve a oportunidade de me contratar. Não quis. Não Só que confiou. aí, nessa caminhada, depois de mais 2 jogos, eu sofri uma lesão. Uma lesão no colateral medial do meu joelho esquerda. E aí ele já queria acabar o contrato. Falei, cara, mas você é muito... Aí desse jeito é muito incoerente. Há 2 jogos atrás você queria que eu renovasse por 6 meses. Agora, porque eu me lesionei, você quer que acabe o contrato. Falei, cara, não posso fazer isso. Nem um e nem outro. Então, foi abandonado, né? Não E sei aí tive que colocar na justiça, né? Procurar os meus direitos. E assim foi feito. o pessoal Nossa. acha que não tem muita noção do que é o contrato de risco. E aí, e o pior de tudo, depois, na semana que ia sair, que tinha saído, né, a condição dele fazer o pagamento e tal, ele me ligou querendo fazer um acordo. Eu falei, pô, Sérgio, eu fiquei quase 1 mês tentando fazer um acordo com você e você não queria fazer acordo. Agora você quer fazer o acordo? Agora não dá mais para fazer acordo. Aí ele falou assim, Rodrigo, é porque tem mais de 30 processos na sua frente e tal. Falei, infelizmente eu vou aguardar. Aí ele começou a me xingar, falando, você é um vagabundo, você... Eu falei, cara, eu não tenho nenhum processo na minha vida. Você tem mais de 30 processos e o vagabundo sou eu. Algo tá errado. Alguma coisa tá errada aí, 30 processos, meu amigo. Não Algo de tá errado não batendo, tá amigão. E a última para finalizar, se eu puder. Eu queria a sua opinião sobre essa camisa da seleção ridícula. Que eu acho, na minha opinião, é uma camisa Já Ele falou já- na opinião é, dele, ele já já deu pegou parâmetro. Essa Essa camisa Na minha ridícula, opinião, vermelha. É uma camisa estupidamente ridícula. Eu não usaria nem de graça nem pagando. Uhum. E, cara, eu acho que uma camisa boa para ir pro circo, para ir pra Micarecandanga, pular o carnaval. Vai É pro mais clube, uma né? pergunta complicada pro Rodriguinho. E aí eu gostaria de Não, fazer uma parte depois. É tranquilo, assim, pra mim, eu acho que no futebol ele tem que se manter tradições, cara. Eu também concordo, assim, com a sua opinião. Acho que não tem que se inventar, ainda mais, até porque a gente sabe que isso aí nada mais é do que uma questão política. Eu acho que a política, ela tá entrando em locais que não se deveria entrar. Exatamente. É verdade. E uma delas é no Também futebol. sou contra. Eu acho que a gente viu, principalmente nas outras Copas aí, principalmente na última Copa, ficou muito claro isso, que pessoas torciam contra ou a favor do Brasil pela questão política. Pro posicionamento bandeira. E as político. pessoas precisam entender que o futebol ele é um esporte, ele não tem nada a ver com política. A política ela faz parte do jogo extracampo do Extracampo. futebol, mas ele tem que ficar no extracampo do futebol, ele não pode entrar para dentro do campo do futebol. Muitas pessoas torciam contra o Contra o Brasil Neymar, porque cara. o Tite era do PT, outros torciam contra o Brasil porque o Neymar era do Bolsonaro. Então, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho o meu direito de ser direita ou esquerda, você tem o seu direito de ser direita ou esquerda. O futebol ele é inerente a essa situação. A pessoa está entrando lá para ele ser um atleta, um jogador de futebol. Ali ele não está representando a direita ou a esquerda política do futebol. Assim como eu vejo também que a política ela entra nas igrejas, por exemplo. Eu acho que é um erro isso aí. Acho que ali dentro das igrejas tem que entrar Jesus, tem que entrar Nosso Jesus Cristo. a pessoa que, por exemplo, que é muçulmana, tem que entrar o lá. Maomé, né? Maomé, Então, lá. assim, Aham. são questões divinas que não se pode misturar. E aí, infelizmente, estão misturando coisas que não é legal. Tá entrando dentro de uma escola. Acho que isso aí também não é legal. Nas escolas aprendem as questões pedagogas, Tem que as estudar, questões Estudar. Né? agora as questões de gênero, do que você acha o certo ou errado da política. Isso aí é uma questão sua, você pode até fazer as suas comparações ou as suas condições, mas desde que não entre em alguns aspectos que não tem como. E, infelizmente, onde eu acho que foi a pior coisa que aconteceu, foi ter entrado a política no meio familiar. Porque eu vejo hoje irmãos que não falam com irmãos por causa de Lula e Bolsonaro. Eu vejo filhos que não falam com o pai por causa de Bolsonaro e Lula.
E isso aí é passageiro, cara. Agora, minha família, ela vai continuar para sempre. Então, eu jamais vou brigar com alguém da minha família porque o Lula, ou porque eu defendo o Lula ou o Bolsonaro. Eu tenho que entender que a minha família, ela tem que estar blindada quanto a isso. A pessoa, meu pai, ele pode ser o que ele quiser ser. Eu vou ter que apenas respeitar o ponto de vista dele. Assim como ele tem que respeitar o meu ponto de vista. E ponto Acabou, e final. vamos tomar um refri, uma cerveja Exatamente. que vai pra lá, quer saber se é direita ou esquerda, esse é meu amigo. Hoje em Exatamente. dia o cara tá perdendo amizade por causa de política. Exato. Então, ou seja, Entendeu? tá entrando em meios que não se deve entrar, entendeu? Não deve, Infelizmente. cara. E eu acho que aí é por falta de conhecimento mesmo. Até, sei lá, não posso nem dizer que seja moral, porque aí é muito, muito forte, né? Mas eu acho que é por uma ignorância mesmo, não sei. Sim, sim, Mas sim. aí é cada um com a sua intolerância, com o seu extremismo, né? E nesse ponto eu não vou entrar. Por exemplo, meu amigo professor, ele torce para o esporte. Eu Uhum. torço para São Paulo. Mas, cara, E aí, ele... eu lamento, mas tudo Toda bem. vez ele chega ele chega atrasado porque ele tem que ir no salão, fazer o cabelo e Não, tal, olha só. entendeu? Se Olha fosse só. São Paulino, ele tava... Olha só, um Se fosse São eu, Paulino ele tava falando que eu era querendo Bambi. sugerir um torcedor do esporte para cabeleireiro. Um Já te trica. mandei Um trica. né? Que é a maior participante. Eu vou ficar calado, porque senão vou ser cancelado, a gente vai ter que mexer isso aqui. Podemos finalizar? beleza. Ah, Gostaria de finalizar. Eu queria fazer uma outra pergunta, mas aí seria uma pergunta muito complexa. Mas é uma próxima oportunidade. Ah, você que sabe. Porque, mais uma vez, eu aproveitar a oportunidade, eu sei que a gente está sem tempo, mas o que você falou é muito importante. A importância do futebol para o brasileiro. Porque muita gente fala de maneira preconceituosa com o futebol. Ou seja, assim, futebol é o ópio do povo. É farra. É farra. O cara que gosta de futebol é o cara que não quer nada com a vida, É. né? Tem muito essa visão. Né? E aí, talvez até quebrando um pouco dos paradigmas, né? Já utilizando mais um termo técnico, eu acredito que o futebol, a minha visão, futebol ele é importante como manifestação, aí, falo como professor, manifestação cultural mesmo, como uma manifestação social. O esporte, apesar dessa zoeira que a gente vai ficar fazendo aqui, o futebol agrega, entendeu? Claro que a gente tem que combater alguns radicalismos que existem, principalmente torcidas organizadas e tal. Mas eu percebo, por exemplo, a nossa roda de amigos é por causa do futebol. O futebol ele agrega, o futebol é uma manifestação cultural, não só esportiva. E pela sua experiência, dentro e fora, se você pudesse falar a sua visão sobre isso, que eu acho que seria super interessante. Claro, assim, eu sou suspeito em falar porque os meus maiores amigos foram construídos dentro do futebol. Então, assim, a minha vida ela foi pautada ao futebol. Então, eu lamento quando a pessoa fala de uma coisa que desconhece. Sim. Então, eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço a fundo, né? Eu tenho que pautar naquilo que eu conheço. E dentro do que o esporte me proporciona, em especial o futebol, eu só vejo coisas boas. É lógico que em toda a área tem coisas boas, tem coisas ruins, mas tirando esse ponto de vista, né, de agressão, de condição marginalizada que tem o futebol hoje, muito por conta de algumas condições que não são favoráveis. Porque para mim, por exemplo, quem faz a grande festa são as torcidas organizadas. E eles merecem todo o respeito. Mas, infelizmente, dentro de torcidas organizadas, existem malfeitores, existem baderneiros, existem bandidos travestidos de torcedores. Isso aí a gente tem que lamentar e tentar ao máximo tirar, expulsar desses grupos que não fazem parte daquele conceito e contexto que é o futebol. O futebol ele é alegria, ele é paixão, ele é emoção, ele agrega valores. Ele Passa te de dá... pai para filho. Exatamente, ele te dá a oportunidade de não só ser uma questão profissional, mas também amadora. Todos os finais de semana você vê os clubes sociais, principalmente aqui em Brasília, lotados, porque o pessoal tá lá se confraternizando por um jogo de futebol, tá tendo jogos dentro de quadras, dentro de campinhos. Isso aí agrega, sim, valores. Assim, é ali que se transmite amizade, é ali que se constrói oportunidades até mesmo de negócios. Então, assim, o futebol, cara, se você for olhar pro lado legal, pro lado de oportunidades e pro lado de conquistas, conquistar até amizades nesse sentido, e não só isso, mas até mesmo valores financeiros,
Eu acho fantástico. Não só o futebol. Eu acho que o esporte em si, todo ele, merece e precisa ter uma atenção especial. Inclusive, dou até um puxão de orelha nos nossos políticos, que não levam tão a sério essa questão. Uhum. Olham esse lado somente na época das eleições, na época política, mas durante o restante, são poucos os que têm essa bandeira de como oportunidade, né? Olha, vamos olhar para esse lado, vamos fazer 3 coisas básicas para a vida do ser humano. Quais são elas? Saúde, educação e segurança. E todas elas estão atreladas ao esporte. Sim, com Se certeza. você tem nesse meio aí essas pessoas, principalmente adolescentes, atrelados ao esporte, você vai ter uma melhor segurança, porque eles não vão ter oportunidade de conhecer as drogas nem o crime. Se você tem atrelado a essas crianças e adolescentes o esporte, elas vão ter uma saúde melhor, então elas não vão precisar estar procurando o nosso, É um o efeito nosso dominó, SUS. Diminui o custo, né? Diminui o custo. Isso pro aí a governo. gente foi muito simples em entender nessa última pandemia que nós tivemos. Quem teve um histórico de um pouco mais esportista não sofreu tanto. E aí vamos para a educação. E o senhor é sábio disso. Principalmente os atletas de alto nível, de alto rendimento, eles têm uma dinâmica maior dentro de sala de aula, e isso aí é comprovado. Sim, isso é verdade. Tem uma dinâmica, tem uma atenção maior, tem um aspecto melhor, até mesmo de união, de comunidade, porque ali você vive em comunidade ali, né, naquele momento ali de aula, e isso aí é aspecto do esporte, é trazido do esporte. Então, tem sim uma questão muito importante nesses 3 eixos que, para mim, são os mais fundamentais, simplesmente os mais importantes das nossas vidas. É verdade. Então, E aí você vê Obrigado, muito obrigado. eu que Perfeito. agradeço. Muito obrigado, senhor Rodriguinho. Valeu. Um dos Rodriguinho, maiores, Belchior. um dos maiores jogadores e atletas de Brasília. Muito obrigado à família que fala, mano, joga. Fica agradecido eu aqui de sim, coração aberto. muito pela Eu sua que presença. agradeço. Qual é o seu Instagram? Rodriguinho Gol 1. E quando vocês falam assim, um dos maiores ou os maiores, eu quero deixar bem claro que eu pratico um esporte que é coletivo. Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho que agradecer muito aos meus companheiros que me ajudaram a estar aqui. Se eu conquistei, foi porque eles estiveram lá e me deram a maior força do mundo. Se eu consegui algo, foi porque eu também tentei ajudá-los para que eles tivessem também essa condição de conquista. Então, nada seria sem eles. Mas em especial ao meu bom e querido Deus, que ele sim é a nossa principal força e fortaleza. Sem ele, nada disso E pra seria fechar, possível. os Santistas do Brasil, tá aqui o ídolo de vocês. Vão no Instagram do cara, segue ele lá, tira uma foto e faz a estátua na sala de vocês. O Que ele é o maior, cara. o maior santista que eu conheço é meu pai, então um beijo especial pro meu paizão, que é o que eu amo Viu? e adoro. Desculpa não ter olhado tanto pra câmera aí, mas é porque eu tava dando atenção. Não, Bom demais, perfeito, beleza? ótimo. É isso aí. Galera, Valeu. fala então, mais aí. no Joga. Estamos chegando mais o fim de mais uma edição. Curte, compartilha, deixa o like pra vocês. Segue nós aí. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, até mais. galera. Tchau, tchau.